Flamengo hoje divulgou, aí sim, para mim, a notícia mais importante da semana, a notícia mais importante assim dos últimos dias, que é, né, a chegada, o retorno de Mário Monteiro, né? O Flamengo encaminhou hoje o retorno do preparador físico para fazer parte da comissão do Vitor Pereira. O preparador físico que fez história no Flamengo, né, junto da era Jorge Jesus, retorna após 2 anos e meio, né, como funcionário permanente do clube. O desejo é antigo da diretoria do Flamengo e isso tudo ainda facilita a adaptação dos novos portugueses que estão para chegar junto com o Vitor Pereira, né, junto ao ambiente do Ninho do Urubu com os atletas do Flamengo. E aí, Marcos Beton, o homem está de volta, né? O Mário Monteiro teve belo destaque, né, na passagem pelo Flamengo junto com o Jorge Jesus, né? Eu queria até lembrar que a parte física do Flamengo, quando o Jorge Jesus chega em 2019, né, no meio da temporada, pouca coisa a comissão técnica consegue fazer em relação à preparação, porque o cara passa 6 meses, né, do ano já rolando, já acontecendo. Então, você pegar um cara para chegar com uma comissão nova, chegar do zero e em pouco tempo transformar os jogadores na parte física, foi difícil. Por isso que o Flamengo teve, sim, uma certa dificuldade quando chega no Mundial de Clubes que eu acabei de citar. O Flamengo chega exausto, porque os 6 primeiros meses do Flamengo foi bem difícil. A mesma coisa aconteceu ano passado, com a comissão do Paulo Souza, que para mim foi fraquíssima na parte física, né, que o Flamengo chegou também no final da temporada ali, exausto de 6 meses que praticamente foram inúteis. E agora, dessa vez, e quando o Flamengo começa a temporada de 2020, para quem não lembra, o Flamengo, na minha opinião, faz uma pré-temporada do cacete em 2020. Tanto pelo tempo que o Marcão acabou de citar, que teve mais tempo em 2020, 2020, 2020. Tô falando 2020. Um ano depois do 2019. Então, assim, o Flamengo volta, faz a pré-temporada de 2020 e o Flamengo volta voando na pré-temporada. O Gabigol estava voando fisicamente. Era um dos jogadores assim que mais me chamaram a atenção na parte física, foi o Gabigol, né? Aquela partida contra o Del Valle, que foi a última, se eu não me engano, antes da pandemia, foi uma das partidas assim que o Gabigol correu sozinho é loucura, assim. Tinha uma galera voando e tal. E aí esse Mário Monteiro, ele teve essa fama, né, de ser um dos principais ali que fizeram o Flamengo voar em campo na temporada 2020, enquanto ainda tinha o comando do Jorge Jesus. E agora, né, o Vitor Pereira fez contato direto para formalizar o convite ao Mário Monteiro, né, que comunicou a Jorge Jesus esse seu desejo de retornar e fazer parte da comissão do Vitor Pereira e também da comissão definitiva do Flamengo. Fiel escudeiro, né, do Jorge Jesus desde alguns anos, né? O Mário Monteiro trabalhava junto com o Jorge Jesus. E depois da saída do Flamengo, o Mário Monteiro se retirou, né, da comissão técnica do Mister, né? Trabalharam juntos aí mais de 10 anos, o Mário Monteiro com o Jorge Jesus, e aí ele já tinha decidido interromper a parceria com o Jorge Jesus ao optar por não ir para a Turquia, para o Fenerbahçe e ficar em Portugal. Ele sai do Flamengo, vai para o Benfica junto com o Jorge Jesus, mas ao sair do Benfica para ir para a Turquia, ele sai do bonde. Ele sai do bonde e agora tem o retorno do Brasil, que sempre foi um desejo dele, profissional, né? Ele é casado com uma brasileira, inclusive, tá sempre no Brasil, tá sempre postando foto com camisa do Flamengo, e aí ele recebeu a ligação do Vitor Pereira, já era um desejo antigo do Marcos Braz, e aí ele acerta esse retorno, que já foi confirmado, né, Marcão? Já foi confirmado aí o acerto, quer ver? Ó, o Marcão mandou. Deixa eu ver aonde que o Marcão mandou aqui para nós, ó. Aqui, ó. Em contato rápido, Renan Moura, do Grupo Globo. Em contato rápido, Mário Monteiro confirmou a volta ao Flamengo e disse: estou muito feliz. O preparador passou por um período sabático ao lado da família até aceitar o convite do clube novamente. Ele desistiu, né, como eu já falei, de ir para a Turquia e saiu da comissão de Jorge Jesus. O preparador físico foi quem melhor se adaptou ao Rio de Janeiro na passagem de um ano na comissão técnica pelo Flamengo e nunca esqueceu o carinho pelo clube, tanto que a foto no WhatsApp dele é com o troféu da Libertadores dentro do vestiário lá no Monumental em Lima. Tá aí, Mário Monteiro, seja bem-vindo, Marcos Beton, esse momento é todo seu. Excelente notícia, afinal de contas, uma temporada começar bem, os melhores reforços, como diria o poeta, começam fora do campo. Certo ou errado? Cara, acho que tá certo e acho que, assim, dá muita esperança pro torcedor rubro-negro a volta do Mário Monteiro, que já foi pedido algumas vezes, principalmente quando a gente tinha alguns problemas de lesão, alguns problemas de falta de rendimento. O time não está conseguindo marcar lá em cima, pô, e tal, né?
o trabalho dele com o Mister, né, com o Jorge Jesus, foi um trabalho, eu diria, de excelência. A gente teve um time muito bem fisicamente, um time que conseguia sobressair na questão física, acho que de todos os times que a gente jogou. Se a gente for lembrar, o jogo da Libertadores, em novembro, o segundo tempo, o River morreu. O Flamengo ganhou aquele jogo também na parte física. É difícil a gente falar, pô, aquele time de 2019, porra, ganhou no físico. Mas ganhou. Ganhou, né? E os jogadores relatam isso aí em todas as entrevistas que tem, falam, os caras morreram. Já tá diferente o segundo tempo e tal. Até porque em Lima também tava um calor muito grande, né? Então, assim, era uma época do ano muito seca e tal. O Flamengo ganhou alguns jogos na parte física. O Flamengo só conseguiu fazer aquilo que o Mister pedia por ter um bom preparo físico. E eu acho que isso é essencial. Se o Vitor Pereira quiser implementar um jogo parecido com aquele jogo do Mister, né? E aí, por que eu falo isso? O Jorge Jesus indicou o Vitor Pereira para continuar o trabalho quando estava saindo, né? Se eu não me engano, ele indica 2 treinadores, era o Vitor Pereira e o Leonardo Jardim. Acho que são os dois treinadores que ele indica. Então, assim, isso aí. Tem uma linha de raciocínio aí que vai fazer com que o Vitor Pereira tente, pelo menos, alguma coisa próxima, parecida do que aquilo que a gente tinha com o Jorge Jesus. Então, assim, a parte física é determinante para aquele jogo do Jorge Jesus. Se a gente quiser voltar a ter uma pressão pós-perda boa, a um perde-pressiona, a uma pressão alta na saída de bola dos caras, a gente precisa ter um físico à altura para conseguir fazer isso tudo. Claro, a gente também vai precisar da parte tática, né? O time não pode ficar espaçado e tal, mas eu acho que a parte física diz muito sobre isso. Alguns jogos são vencidos na parte física, né? Então, assim, acho que o trabalho dele aqui no Flamengo credencia ele, né? A ter a torcida ficar com essa esperança e com essa felicidade toda. No Twitter hoje tinha muita gente feliz, né, com a volta do Mário Monteiro. Eu não consegui twittar, eu não consegui postar, eu estava trabalhando, só vi algumas postagens só. Mas, assim, acho que é uma baita aquisição, uma baita contratação. Me deixou mais feliz o fato dele estar na comissão permanente, ou seja, se o Vitor Pereira sair, o Mário Monteiro vai ficar, então esse trabalho vai continuar, a gente não vai ter oscilação física. Eu acho que é uma das principais notícias, né? A gente não vai ter aquela oscilação, saiu aqui, o Vitor Pereira levou todo mundo. Tomara que isso demore muito. Levou todo mundo. Estou falando aqui para... já tá querendo que o cara saia, não. Mas sei lá, daqui a pouco o cara sai aí, ganhou tudo, foi chamado pelo Chelsea para treinar lá. Aí o cara vai sair, né? O Jorge Jesus saiu para ir pro Benfica, o cara vai sair. O Mário Monteiro vai ficar. Então, eu acho isso importantíssimo. Vai criar, finalmente, aquilo que a gente falou lá em 2019, que é o tal do legado. Será que agora a gente não vai conseguir um pouquinho daquele legado do Mister lá? Pelo menos na parte física, né? Exatamente. Então, assim, me deixa muito esperançoso por essas questões. Além disso, tem o fato dele ser português, então eu acho que ele vai ser esse elo entre os jogadores e a comissão técnica. Porque ele é português, ele é muito chegado dos jogadores, né? Os jogadores gostam dele, né? E tal, ele tem muita aproximação com os jogadores, eu acho que isso vai facilitar, né? Claro, se derem a abertura para ele lá, o Vitor Pereira der essa abertura para ele, que eu acho que vai dar, né? Convidou ele para trabalhar. Então, acho que, né, nada mais natural do que ele possa fazer essa ponte entre os jogadores e a comissão técnica. Então, assim, eu só vejo vantagem. Eu não consigo ver desvantagem na contratação do Mário Monteiro. É um profissional qualificadíssimo, né? Trabalhou bem em vários lugares e trabalhou muito bem aqui, né? Queria ficar por aqui, tanto é que saiu da comissão do Jorge Jesus para poder ter essa possibilidade de ficar aqui, né? Então, assim, eu não consigo ver ponto negativo, pelo menos por enquanto eu não consigo ver ponto negativo na contratação do Mário Monteiro. Acho que a gente vai sempre remeter a 2019, né? Se o nosso time de agora tiver a força física que aquele time de 2019 teve, cara, a gente tem que sobrar muito, porque o elenco de 2019, perto do elenco de hoje, é limitado. A gente tinha 11 muito bons, mas na final da Libertadores entrou o Lincoln. Na final do Mundial entrou o Lincoln.
Na final da Libertadores entrou o Pires da Mota. Quando tava sufoco, o Mister colocava o Lucas Silva. A gente nem lembra. A gente nem lembra do Lucas Silva, irmão. O Lucas Silva era o desafogo lá pelo lado esquerdo quando o Bruno Henrique saía. Então, assim, o time de hoje é muito mais qualificado. Eu não falo que o time é melhor do que o time de 2019. Vai ser difícil achar um time melhor do que o time de 2019. Mas o elenco... se você contar 30 jogadores, eu acho que a gente sobra daquele time de 2019. O que também, né, é mérito da diretoria. Eu acho que eles têm contratado bem, têm ido bem no mercado. Só que o time de hoje, treinado pelos caras de 2019, aí, cara, o céu é o limite, porra. É isso que me empolga. É isso que tá me deixando, porra, animado com essa contratação do Mário Monteiro. Claro, é só a parte física. A parte técnica, tática, a gente vai ver quando o Vitor Pereira chegar aqui. E tomara, eu tô torcendo muito para que ele consiga implementar o trabalho dele, né? Sei lá, que ele dê um tempo aí para esse começo de ano, uma adaptação e tal, e ele vai implementando aos poucos, né? Porque sempre quem chegou querendo dar a volta aí querendo dar o cavalinho de pau no Transatlântico se deu mal. Então, que ele tenha essa paciência também, esse entendimento, e que o Mário Monteiro faça o trabalho. Se ele fizer um trabalho igual ele fez em 2019, eu acho que a gente está muito bem servido. Detalhe pequeno. Foi a única temporada no Flamengo que o Rodrigo Caio jogou inteira. Foi com o Mário Monteiro como preparador físico. Então, assim, só isso aí já é uma credencial e tanto para ele, né, Arthur? Verdade, bem falado, bem falado.